nascimento e infância de Jesus, ministério de Jesus, prisão e crucificação de Jesus e ressurreição de Jesus e as suas aparições após ressuscitado. Foram 10 aparições em um período de 40 dias que Jesus apareceu para as pessoas, para os seus discípulos. Tudo isso, meus irmãos, nós estaremos estudando agora. Minha amada irmã, meu amado irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os senhores. Seja muito bem-vinda, minha irmã, seja muito bem-vindo, meu irmão. Nesse momento especial, nessa aula que nós estamos fazendo a abertura das leituras dos evangelhos, da história da vida de Jesus, do nosso Senhor Jesus. Já estudamos os pré-evangelhos e agora estamos com essa aula fazendo a nossa inicialização ao estudo dos evangelhos. E na aula de hoje, senhores, nós preparamos um material bem especial. Vou trazer os senhores para cá, para o computador. Vamos aqui para o computador, meus irmãos. Aqui no computador, a gente percebe, queridos, que nós estaremos estudando os evangelhos e vamos ter uma aula de introdução. Essa aula de introdução é para que a gente tenha um panorama da vida de Jesus antes de ler os próprios evangelhos, e que é dividida em 2 partes. Essa aula 1 vai ser um panorama geral, e a aula 2 é o mesmo panorama, só que a gente vai dar ênfase, vai estudar com mais profundidade a partir do ministério de Jesus, que tem um conteúdo maior que os demais, tá, queridos? Então vamos passar aqui. O objetivo geral da nossa aula de hoje é compreender os acontecimentos da vida de Jesus, conforme o relato dos evangelhos. E os nossos objetivos específicos são entender os eventos que tratam sobre o nascimento e infância de Jesus, ao ministério público de Jesus, prisão e crucificação de Jesus, assim como da ressurreição de Jesus e as suas aparições depois de ressuscitado. Simplificando tudo, é isso que a gente vai estudar. A gente vai estudar o nascimento e infância de Jesus, o ministério público de Jesus, prisão e crucificação de Jesus, ressurreição e aparições depois de ressuscitados. Queridos, a gente colocou uns tópicos aqui para ficar um pouquinho mais compreensível para a gente, visível. São esses 4 pontos que a gente vai estudar. Olha só, irmãos. Nesses 4 grandes tópicos está praticamente toda a vida de Jesus, a história de Jesus que os evangelhos tratam. Então ele se resume nisso, desde a parte do nascimento até a parte da ascensão aos céus que Jesus faz depois das suas aparições, que foi depois da sua ressurreição. Então, professor, aqui está toda a história de Jesus que a gente vê na Bíblia? Sim, e nós vamos estudar tudo isso, tá? Qual a diferença entre esses 4? É mais na quantidade. Esse tópico 2, queridos, que é a parte do ministério de Jesus, ele tem um conteúdo bem maior que os demais, o volume dele é maior do que os demais. Então, a gente vai estudar tudo isso nessa aula. Na próxima aula a gente vai dar uma ênfase um pouco maior nessa parte, no tópico 2 do ministério de Jesus, tá? Então, lembrando do seguinte, queridos, a gente tem alguns pré-requisitos para os estudos que estaremos fazendo agora, tá? Nós estamos iniciando o estudo dos evangelhos, propriamente dito, e como pré-requisito a gente precisa tanto da parte geográfica, são as partes pré-evangelhos, quanto a parte geográfica, quanto aquela parte ali do panorama político, religioso da época de Jesus, quanto aquela parte que nós vamos estudar sobre os encargos e partidos religiosos, os chefes, os políticos, né, da época, os imperadores e governadores da época de Jesus. Nós vamos estar precisando de tudo isso. Então, como pré-requisitos, nós temos essa parte do mapa, essa parte da geografia, tanto o mapa simples que a gente estudou, assim como aquela parte que a gente aprofundou no estudo do mapa, a gente também vai precisar. Vamos precisar a parte dos imperadores e governadores na época de Jesus, tanto na parte das tetrarquias, que é essa parte mais geográfica, meus irmãos, assim como na parte mais histórica, que tem a parte de datação também. Professor, eu realmente vou precisar disso para aprender melhor os evangelhos? Sim, queridos, a gente não está estudando nada que seja além do que a gente vai precisar para o estudo dos evangelhos, tá? Sim, mas aqui eu vou precisar dessa história de Arquelau, Antipas, Filipe Tetrarca para os evangelhos? Sim, a gente vai. Isso está na Bíblia? Tá, isso está na Bíblia. Nós já estudamos isso aqui. E se de repente os senhores não estudarem isso aqui, eu sugiro aos senhores que estudem, tá? Esse conteúdo a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo, todas as playlists.
também são pré-requisitos para a gente, queridos, ainda dentro dessa parte de imperadores e governadores da época de Jesus. Olha as perguntas que a gente vê, a gente vai precisar saber de tudo isso. A gente vai precisar saber também quem eram os imperadores, né, os Césares, na parte do nascimento e infância de Jesus, assim como na parte de que Jesus já estava adulto, do ministério público de Jesus. E também são pré-requisitos para a gente os encargos e partidos religiosos. Estaremos toda hora tratando de chefe dos sacerdotes, fariseus, saduceus, escribas, os líderes dos judeus, e a gente precisa saber quem eram eles, qual a diferença entre cada um deles, para que a gente possa entender o que a gente vai estar lendo. Isso tudo nós já explicamos aqui, tá, queridos? Lembrando que todo esse material do conteúdo pré-evangelhos estão praticamente em 2 playlists. A playlist 1 é a parte mais geográfica, não precisa estudar todas as aulas da playlist 1, a gente vai deixar aqui na descrição as principais aulas que a gente precisa estudar, que dão suporte à parte geográfica para que a gente entre no que a gente está entrando agora. E a playlist 2 são todos os outros módulos, e aí todas aquelas outras aulas da playlist 2 são necessárias. Vamos deixar tudo explicado para os senhores, deem uma olhada aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, vamos iniciar aqui a nossa cronologia da vida de Jesus, meus irmãos, começando aqui no nascimento e infância de Jesus. Meus irmãos amados, quando a gente fala de nascimento e infância de Jesus, a gente pode dividir praticamente nesses 3 tópicos. O primeiro tópico que apareceu para a gente é esse tal de prólogo, que trata da pré-existência de Jesus. Professor, como assim? Irmãos, algumas passagens nos evangelhos, eles tratam de coisas antes mesmo do nascimento de Jesus. Por exemplo, em João 1, está dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, habitou entre os homens. Então, quando João trata que no princípio era o verbo estava com Deus, ele era Deus, ele está tratando de coisas antes mesmo de Jesus nascer. Então ele está tratando da pré-existência de Jesus. Então, essas passagens a gente colocaria em que tópico? Nascimento de Jesus? Faz parte do nascimento de Jesus, mas ele vem antes mesmo do nascimento de Jesus. Então, é um subtópico do nascimento de Jesus que foi chamado de prólogo, é uma espécie de introdução, tá? Um outro exemplo, queridos, que a gente pode ter dessa parte desse prólogo é aquela passagem de Mateus e Lucas que trata das genealogias. Então, quando trata da descendência de Jesus, da genealogia de Jesus, ele trata tanto de coisas que antecedem o nascimento de Jesus, vieram antes de Jesus nascer. E também tratam da pré-existência de Jesus, tá? Então, essas passagens dos evangelhos, a gente pode estudá-las nesse tópico prólogo, que é o antes de tudo do nascimento de Jesus propriamente dito. E nós temos o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é narrado principalmente, mais precisamente, em Mateus e Lucas. Mateus e Lucas são os evangelhos que falam sobre o nascimento de Jesus. Marcos já começa ali no ministério de João Batista, Jesus é adulto. João também, ele já vai falar daquele prólogo, daquela pré-existência, depois já vai entrar no ministério de Jesus. Mas Mateus e Lucas, eles falam do anjo que foi anunciar lá a Maria em Nazaré, depois o anjo foi anunciar ao pai de João Batista, Zacarias, lá no templo, depois Maria foi visitar sua prima Isabel, aí ela estava grávida, José viu que Maria estava grávida, queria se separar dela em secreto, aí o anjo apareceu para José em sonho. Então toda aquela história ali está relacionada ao nascimento de Jesus. Essa história está relatada nos evangelhos de Mateus e nos evangelhos de Mateus e de Lucas, tá, meus irmãos? Então aí tem a parte do nascimento de Jesus propriamente dito, e um terceiro tópico que a gente estuda dentro desse grande tópico do nascimento e infância de Jesus é a infância de João Batista e de Jesus. Gente, olha só, aqui tem uma coisa muito interessante que eu vou compartilhar com os senhores. A gente sabe que a infância de Jesus não é citada nos evangelhos. Dos 12 aos 30 anos não sabemos o que Jesus fez, de acordo com os evangelhos, né? O último evento que fala de Jesus é a Páscoa aos 12 anos, depois já aparece Jesus ali com cerca de 30 anos, iniciando seu ministério. Mas por que tem esse tópico de infância de João Batista e de Jesus? Porque existem versículos bíblicos que tratam da infância de Jesus, de maneira resumida, mas tratam de João Batista e de Jesus. São 3 versículos ao todo. Então a gente achou isso bem interessante, isso é interessante, e a gente trouxe para os senhores aqui também.
Então, quando a gente passa a próxima página, olha só o que é que a gente tem aqui, meus irmãos. Tem Lucas 1,80 fala da infância de João Batista, Lucas 2,40 fala da infância de Jesus e Lucas 2,52 também. Tem 2 versículos falando da infância de Jesus? Tem. Porque um versículo, que é Lucas 2,40, fala de Jesus criança crescendo até 12 anos. É a história antes da Páscoa aos 12 anos. Já o Lucas 2,52 fala da infância de Jesus ali já adolescente, jovem até chegar na idade adulta, ou seja, depois dos 12 anos. Então, Lucas 1,80, que trata de João Batista, ele diz assim, olha, o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Esse é o único versículo da Bíblia que trata sobre a infância de João Batista, que é Lucas 1,80, que diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito, né? João era um rapaz de Deus, e ele viveu nos desertos até o dia que ele havia de se manifestar a Israel pregando Jesus. Então, como ele viveu nos desertos, a gente já viu sobre isso, provavelmente João Batista era um essênio, né? Nós tratamos sobre isso. E de Jesus, nós temos o versículo de Lucas 2,40 que trata de Jesus antes da Páscoa aos 12 anos. Olha o que ele diz, meus irmãos. O menino crescia e se fortalecia, Jesus. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, né? Então, o menino criança, ali antes dos 12 anos crescia, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Depois vem o relato da Páscoa aos 12 anos, que Jesus fica lá no templo, fica conversando, fazendo perguntas aos chefes religiosos, e de repente ele se perde, José e Maria procuram Jesus no terceiro dia encontro, e aqui em Lucas 2,52, no versículo 51, diz que ele era obediente em tudo, foi com eles, e no 52 diz, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Então ele estava crescendo, né? Depois dos 12 anos, era um pré-adolescente, adolescente, jovem, e aí ele foi crescendo tanto em sabedoria, quanto em estatura e graça diante de Deus e dos homens, né? O Senhor Jesus, desde pequeno, ele estava aí cheio do Espírito, né? Cheio de sabedoria, a graça de Deus estava sobre ele, crescia a estatura, graça diante de Deus e dos homens. Então, muito interessante isso aqui, né, meus irmãos, que a gente pode perceber desses versículos que tratam sobre a infância de João Batista e a infância de Jesus, tá? Então, irmãos, com isso a gente acaba essa parte do nascimento e infância de Jesus, nesses 3 subtópicos. Nascimento e infância de Jesus tem essa parte que trata do prólogo, da pré-existência de Jesus, o nascimento de Jesus propriamente dito lá em Mateus e lá em Lucas, e também tem esses 3 versículos bíblicos de Lucas que tratam da infância de João Batista e da infância de Jesus. A parte da infância de Jesus, quando ele era criança, antes dos 12 anos, até ele chegar aos 12, aí depois trata lá sobre o evento da Páscoa aos 12 anos, e depois trata da infância de Jesus depois dos 12 anos até a idade adulta, pré-adolescente, adolescente, jovem ali até adulto, ok, irmãos? Então, com isso, a gente fecha essa parte do nascimento e infância de Jesus e vamos entrar agora no tópico que fala sobre o ministério de Jesus. Irmãos, ministério de Jesus. Quando a gente fala sobre o ministério público de Jesus, a gente tem que entender o seguinte, meus irmãos. A gente tem que entender um panorama de onde Jesus fez as suas ações, por que ele fez as suas ações naquele lugar, naquele tempo, naquele momento. Nós sabemos que Jesus fez muitos milagres, operou maravilhas, depois foi preso e crucificado. Sim, mas como assim? Foi só isso? Tinha milagres que ele fazia em determinados momentos, tinha milagres que ele fazia em determinadas circunstâncias, tinha palavras que ele falava em determinadas circunstâncias, então tinha diferença. E é isso que a gente precisa entender. Então, o ministério de Jesus, antes mesmo de explicar esses tópicos para os senhores, a gente vai precisar entender o seguinte. Jesus veio para a Terra com um propósito. Ele veio para morrer no nosso lugar, naturalmente, pagar pelos nossos pecados. Mas isso aconteceu porque nós não aceitamos Jesus. Algumas pessoas aceitaram Jesus, os seus discípulos, os seus seguidores, mas outras pessoas não aceitaram e crucificaram Jesus, colocaram Jesus para ser condenado. Mas a lógica, naturalmente, era todo mundo ter aceitado Jesus. Então, Jesus veio para a Terra
começou a pregar o evangelho para as pessoas, era o Filho de Deus, e a ideia era todo mundo aceitar a Jesus, aceitar os seus ensinamentos naturalmente. Meus irmãos, vamos pensar o seguinte: qual era o local na terra de Israel que Jesus deveria, digamos, concentrar suas forças, suas pregações, para que as pessoas o aceitassem? Qual era o centro religioso da terra de Israel? Qual era o centro espiritual da terra de Israel? A gente sabe que tem a Galiléia, Samaria e Judeia. Em Judeia ficava Jerusalém, que ficava o Templo de Jerusalém. Ali era o centro de adoração a Deus naquela época. Então, esse local na Judeia era o local que a lógica que Jesus chegasse e iniciasse o seu ministério ali, em algum local que tivesse água para ele batizar as pessoas também, as pessoas se arrependerem dos seus pecados, e amém. E todo mundo aceitasse a Jesus assim, amém. Só que o que aconteceu não foi isso. Jesus iniciou seu ministério ali, mas ele começou a ter problemas que fez com que ele se deslocasse para outros lugares. E lá nesses lugares também teve circunstâncias que fez com que eles se deslocarem para ainda outros lugares. E isso é o que a gente precisa compreender. É uma coisa macro. Teve pontos na história de Jesus que empurraram Jesus para outros locais, para outras ações, para outro tipo de postura diante do público e diante dos discípulos. Isso é muito interessante, gente, e é disso que a gente tem que partir, tá? Então, o primeiro ministério de Jesus, que a gente vê aqui, foi o ministério, antes mesmo tem o ministério público de João Batista, que ele aparece pregando para as pessoas, ele é a voz que clama do deserto, ele veio aqui, ele batiza com água, mas vem outro que batiza com o Espírito e com fogo, que era Jesus, ele não era digno nem de desatar as sandálias, as alparcas. Depois que João Batista aparece, que Jesus aparece, aí João Batista começa a diminuir para Jesus começar a crescer. E aqui nós temos o início do ministério público de Jesus na Judeia. O início do ministério público de Jesus foi na Judeia, porque lá era o lugar que tinha Jerusalém, tinha um templo, e era lá que ele deveria iniciar o ministério dele. Era lá que ele deveria anunciar o reino. Só que teve problemas acontecendo lá, a gente vai estudar sobre eles depois, em que Jesus teve que partir para a Galiléia e colocar foco na Galiléia. A partir desse momento, meus irmãos, o ministério de Jesus Cristo se concentrou na Galiléia. Não significa que ele foi para a Galiléia e ficou só lá e não saiu de lá. Não, de lá mesmo ele partiu para a Judéia de novo, voltou, foi para outros lugares, voltou, mas o foco do ministério dele era na Galiléia. Depois da Galiléia também teve circunstâncias que fez com que ele precisasse concentrar mais nos discípulos, evitar as multidões, evitar os chefes religiosos que estavam pegando muito no pé de Jesus. E Jesus precisou sair da terra de Israel e ele foi para os entornos da Galiléia. Ele foi para a região do exterior da terra de Israel, que foram os entornos da Galiléia. Foi nesse momento que ele foi para Tiro, Sidom, Decápolis, Cesareia de Filipe. Depois Jesus voltou para a Judéia, porque ele não podia ficar perdendo tempo, ele precisava focar. O tempo dele estava acabando, ele voltou para a Judéia, foi expulso novamente da Judéia, foi para Pérea, iam apedrejar ele mais uma vez, e depois ele fez a última entrada, que é o ministério final em Jerusalém, a entrada triunfal na semana da paixão, queridos. Olha só, a gente tem aqui uma imagem para que a gente entenda de maneira mais simples, meus irmãos, como é que funciona isso. É uma espécie de ciclo. Ele iniciou o ministério dele na Judéia. Depois que ele iniciou o ministério dele na Judéia, ele foi para a Galiléia. Depois que ele teve o ministério dele na Galiléia, ele foi para o ministério dele no exterior da Galiléia, nas regiões, nos entornos da Galiléia. Depois disso, ele voltou para a Judéia, teve problemas mais sérios na Judéia, queriam apedrejá-lo uma segunda vez. Ele foi para Pérea, a gente já estudou onde é que fica Pérea. Foi lá na Pérea que chegaram para Jesus e disseram bem assim, né? Sai daqui porque Herodes quer matá-lo. Como assim Herodes? Que Herodes era esse? Aí a gente viu que era Herodes Antipas, né? Que a jurisdição de Herodes Antipas era Galiléia e Pérea. Foi na Pérea que João Batista foi preso, uma fortaleza chamada Maqueronte, e ele foi morto também na Pérea, que a Pérea era a jurisdição de Herodes Antipas. Foi Herodes Antipas que tomou Herodias, a gente já viu isso. Quando João Batista apontou para Herodias e para Herodes, disse, isso não é lícito, você está com a mulher do seu irmão, ele prendeu João Batista.
quando a menina de Herodias, a Salomé, dançou, pediu a cabeça de João Batista no prato e ele morreu lá na Pérea. Tudo isso foi na Pérea. E aqui Jesus estava na Pérea também quando recebeu a notícia da morte de Lázaro, né? Que no quarto já fazia 4 dias quando Jesus foi lá. Jesus saiu da Pérea, foi lá ressuscitar Lázaro. E no momento final, Jesus não podia ficar mais perdendo tempo, ele precisava realmente morrer, meus irmãos. Então ele entrou de vez na Judéia, estava muito tenso. Foi a entrada triunfal de Jesus na Judéia. Isso aconteceu na semana, que seria a semana da Paixão, no domingo, que é chamado Domingo de Ramos, né? Que foi a entrada triunfal que as pessoas colocaram ramos para ele. Isso foi no domingo e foi nessa semana que Jesus morreu. Na sexta-feira dessa mesma semana, ele entrou no domingo. Na sexta-feira, Jesus estava sendo crucificado. Queridos, ele entrou no domingo. Na segunda-feira, teve aquele episódio lá da figueira que secou, teve a purificação do templo. A segunda purificação do templo, foram 2 purificações do templo, tá? A primeira foi lá no começo do ministério de Jesus, aqui houve uma segunda purificação do templo. Na terça-feira foi um momento extraordinário dessa Semana da Paixão. Jesus estava na Judéia, foi um momento da discussão dele com os chefes religiosos, com os encargos e partidos que a gente estudou, né? Os saduceus chegaram fazendo perguntas, os fariseus chegaram fazendo perguntas com os herodianos, de quem essa moeda é lícito dar imposto ou não a César, de quem essa moeda é de César, dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. As perguntas dos saduceus, então foi um debate que Jesus teve com eles, muito forte, e Jesus ganhou todas, e os chefes religiosos saíram praticamente humilhados da lei, né? E eles ficaram com muita raiva naturalmente, mais do que eles já tinham, só que eles queriam prender Jesus, mas eles não estavam conseguindo prender Jesus, porque Jesus estava cercado de uma grande multidão. Irmãos, eu vou tratar um pouquinho sobre isso agora. É interessante a gente lembrar que naquela época estava para ter a festa da Páscoa, era a 4ª Páscoa de Jesus. A gente vai tratar toda a história de Jesus em 4 Páscoas, um ministério de 3 anos e alguns meses, tá? Isso que a gente vai considerar nos nossos estudos. E na Páscoa tinha muita gente de fora lá. Era um momento ideal para os fariseus aparecerem, cheio daquelas roupas, falando orações altas, cheio de vestes para aparecer. E aí aconteceu o contrário. Os chefes religiosos foram humilhados, tentaram bater em Jesus nos argumentos, nos estudos, e foram escanteados, né? Jesus acabou com eles. E eles ficaram com mais raiva ainda. Mas eles não conseguiam prender Jesus. Tinha que ser depois da Páscoa, porque estava cheio de gente lá, ia dar problema. E a gente sabe que os Césares, eles queriam que os governadores mantivessem a ordem social, né? Mantenham os impostos e a ordem social. E aí vocês façam o que quiserem, adorem o Deus que vocês quiserem, pratiquem a religião que vocês quiserem, mas mantenha os impostos e a ordem social. E os governadores cobravam isso dos religiosos também. Olha, vocês, né, os saduceus, vocês têm posições aqui, têm poder, têm cargo, estou ajudando vocês, me ajude, controla o pessoal aí. Então, os chefes religiosos, eles não queriam chegar lá e simplesmente prender Jesus no meio de uma multidão. Aí ia ter o caos, ia ser uma destruição geral. Como eles não sabiam quando Jesus se escondia, eles tinham que esperar depois da Páscoa. Só que na quarta-feira dessa Semana da Paixão apareceu Judas, né? Foi lá e disse, olha, eu sei onde é que ele fica sozinho, só com a gente, eu conheço ele e eu posso traí-lo, né? Eu posso entregá-lo para vocês, me dê dinheiro que eu vou trair Jesus. Então, ele se ofereceu para trair Jesus, né? Na quarta-feira, os chefes e os sacerdotes acharam isso magnífico, era a oportunidade que eles tinham. Quando foi na quinta-feira, Jesus fez a última ceia. Jesus estava angustiado, muito triste. Judas saiu, o diabo entrou nele, Judas saiu. Teve aquele momento daquela passagem da última ceia, toda a discussão entre os discípulos. Eles saíram dali para o Getsemane. Então, na noite de quinta-feira, entre a noite e madrugada de quinta para sexta, meus irmãos, dessa Semana da Paixão, foi o momento que Jesus foi traído. Ali ele estava no Getsemane, suou gotas de sangue, né? Os discípulos estavam dormindo, acordem, vigiem, né? Vigiar e orar para que não caiam em tentação, né? É fácil a gente querer se livrar, o difícil é conseguir e tal. Então Jesus estava lá com os discípulos, naquele momento angustiante ali, suando gotas de sangue, e Judas chegou naquela noite ali, noite ou madrugada de quinta para sexta, deu um beijo em Jesus e traiu Jesus. A partir desse momento, Jesus está sendo preso para ser julgado e depois crucificado. Na sexta-feira, pelo dia,
Jesus é crucificado às 9 da manhã, a gente vai ver isso ainda agora também, até 3 da tarde, quando ele morre, tá, queridos? Então, tudo isso aí foi a entrada final dele no ministério da Judéia, em Jerusalém, que foi a entrada triunfal. Queridos, olha só. A gente apagou aqui os nomes agora, vai de um em um, e isso aqui foi de propósito para a gente praticar, para a gente relembrar, tá? Vamos lá, irmãos. Qual o primeiro local do ministério de Jesus? Foi onde? Será que foi na Galileia? Será que Jesus já começou o ministério dele fora de Israel? Será que Jesus começou o ministério dele na Pérea? Não, né, irmãos? Jesus começou o ministério dele na Judéia. Depois que Jesus começou o ministério dele da Judéia, Jesus fez o ministério dele onde? Na Galileia, né, queridos? Então, Jesus fez o ministério na Galileia. Depois que ele fez o ministério da Galileia, estava tendo problemas, precisava se concentrar nos discípulos, evitar as multidões, ele foi para o exterior de Israel, ele foi para as regiões nos entornos da Galileia, né? Eu falei para regiões mais fenícias, Bazã, Decápolis, né? É aqui que a gente vê aquelas histórias como a mulher cirofenícia, né, cananeia, que chegou, Senhor, a minha filha, não é lícito pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu não vi senão para os perdidos da terra da casa de Israel, né? E a mulher era de fora, ela é de Tiro e Sidom, aquela região lá de Fenícia. E a mulher disse, né? A mulher já chegou dizendo, Jesus, filho de Davi. Como assim, filho de Davi? Quando ela disse filho de Davi, meus irmãos, ela estava dizendo assim, olha, eu sou estrangeira, eu não sou da terra de vocês, mas eu sei quem o Senhor é, viu? Eu sei que o Senhor é o Messias. Nem em Israel, queridos, tinha gente fazendo isso. Então, quando eles faziam isso, eles estavam dizendo, então Jesus captou na hora. Quem não captou? Os discípulos, né? Se achando os caras, se achando os melhores, estavam ali querendo humilhar a mulher, despede essa mulher, Senhor, despede essa mulher. Os discípulos de Jesus, Jesus ali testando os discípulos e a fé da mulher, e falou daquele jeito com ela, mas a fé da mulher superou, e ele disse, a tua fé te salvou, curou a sua filha, e a filha da mulher foi curada, né, irmãos? Então, isso tudo aconteceu naquelas regiões de Tiro e Sidom, aquelas regiões ali fenícias no exterior. Depois Jesus voltou para a Judéia, para o ministério dele lá. Depois da Judéia ele teve problema, tentaram mais uma vez apedrejar Jesus, e Jesus saiu e foi para onde, meus irmãos? Foi para qual região? Para Pérea, né? Então tem o ministério de Jesus na Pérea, mas ele não tinha como ficar a vida toda lá, o profeta tinha que morrer em Jerusalém, e aí ele entrou de vez em qual local, meus irmãos, onde foi o ministério final dele? Na Judéia, né? Em Jerusalém, que foi a entrada triunfal na Semana da Paixão. Entrou no domingo, em Jerusalém, na entrada triunfal, e na sexta-feira ele já estava sendo crucificado. Então, queridos, com isso, a gente acaba essa parte panorâmica do ministério de Jesus, tem muito conteúdo dentro disso. Aula que vem a gente aprofunda um pouco mais esses conteúdos, subdivide mais da parte do ministério de Jesus, tá? Mas para a aula de hoje já fechamos a parte do nascimento e infância de Jesus, ministério de Jesus. Vamos entrar agora em prisão e crucificação de Jesus. Então, irmãos, olha só. A gente viu que da quinta para sexta-feira, na noite e na madrugada de quinta para sexta-feira, Jesus foi traído. Ele foi preso. Quando ele foi preso, levaram Jesus para julgamento. Para quem levaram Jesus? Então, essa parte do julgamento aqui, irmãos, é assim. Primeiro levaram ele para Anás, depois levaram ele para Caifás, que eram os sumos sacerdotes, os líderes, maiores líderes religiosos da época. Quando Jesus foi para Anás e foi para Caifás, o sumo sacerdote era o Caifás. Só que o Caifás, ele exercia o sumo sacerdócio pleno, de papel, mas Anás também exercia o sumo sacerdócio na prática, na lei. Então, era praticamente dois sumos sacerdotes. Anás era sogro de Caifás. Só que eles não podiam condenar Jesus à morte. Então, logo cedinho, no outro dia, assim que amanheceu o dia, eles levaram Jesus para Pilatos. Pilatos disse, o que é isso? Ele precisa morrer. Morrer? Aí Pilatos não queria matar Jesus. Apareceu Herodes, que estava também lá em Jerusalém por causa da festa da Páscoa. Aí Pilatos mandou Jesus para Herodes. Herodes olhou, esse é Jesus, fez sarcasmo com Jesus, ridicularizou Jesus junto com seus soldados, depois devolveu Jesus para Pilatos. Então foi em Pilatos que Jesus foi julgado, foi condenado à crucificação. Então passou para Anás, depois Caifás, depois Pilatos, depois Herodes e outra vez Pilatos,
onde ele foi julgado, queridos, e houve a crucificação. Jesus, dessa manhãzinha, antes das 9 da manhã, ele carregou a cruz dele, que teve a questão da via dolorosa, das chicotadas, da coroa de espinho, tudo isso foi nessa manhãzinha. De maneira que 9 horas da manhã Jesus já estava sendo crucificado. 9 horas da manhã é a terceira hora do dia. É como se às 6 da manhã, onde o sol amanhece, é a hora 0, às 7 da manhã é a primeira hora do dia. Às 8 da manhã, a segunda hora do dia, às 9 da manhã, a terceira hora do dia. Então, na hora terceira, que é às 9 da manhã, Jesus estava sendo crucificado, Jesus passou 6 horas pendurado na cruz, meus queridos. E na hora nona, que são as 3 horas da tarde, Jesus estava morrendo. Então, Jesus ficou de 9 da manhã até as 3 da tarde na cruz. 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3 da tarde, 6 horas. Pendurado na cruz, respirando com dificuldade, onde ele falou aquelas 7 palavras, e 3 da tarde Jesus morreu. Jesus morreu. Então aqui foi a crucificação. E depois da crucificação a gente tem a etapa do sepultamento, né? Irmãos, essa parte do sepultamento tem uma coisa interessante. Olha só. Ali era sexta-feira. No pôr do sol da sexta-feira já entraria o sábado para os judeus. Então ali às 6 horas da tarde, que era praticamente onde acontecia o pôr do sol, já entrava o sábado. E no sábado não tinha como eles ficarem com corpos de morto pendurado lá, né? Eles não podiam, eles iam entrar no sábado da celebração da Páscoa do Senhor. Então foi o que eles fizeram. Jesus morreu às 3 da tarde, eles só tinham praticamente 3 horas, das 3 às 6 da tarde, para tirar o corpo de Jesus. Foi quando José de Arimateia foi para Pilatos e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Pilatos se impressionou, porque Jesus já estava morto, já tinha morrido. Disse, não, tudo bem, pode levar. Já que ele está morto, pode levar. E aí José de Arimateia, acompanhado de Nicodemos, foi lá, tirou o corpo de Jesus e levou Jesus para o túmulo, para um sepulcro, né, um túmulo virgem, que nenhum outro defunto tinha entrado lá. Então, isso tudo teve que ser muito rápido, né? Porque Jesus morreu às 3 da tarde e às 6 da tarde já tinha que ter tudo feito isso. Então eles só tinham 3 horas ali para completar tudo. Isso aconteceu nessas 3 horas e assim aconteceu o sepultamento de Jesus. E desse jeito, meus irmãos, estudando traição e prisão, o julgamento, a crucificação e sepultamento de Jesus, a gente estuda como um todo esse tópico 3, que é prisão e crucificação de Jesus, tá? Com isso a gente acaba esse tópico prisão e crucificação de Jesus e a gente vai agora tratar do último tópico de hoje, que é ressurreição e aparições de Jesus após ressuscitado, que são praticamente esses 3 subtópicos, meus queridos. O primeiro é o túmulo vazio. Jesus morreu na sexta-feira, primeiro dia, sábado, segundo dia, domingo, terceiro dia, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Quando logo cedinho, né, antes mesmo de amanhecer, ainda estava escuro, as mulheres foram lá, porque estavam saindo do sábado. Logo no começo do domingo foram lá, o túmulo estava vazio. Um anjo, a Mateus diz que o anjo desceu, rodou aquela pedra que ficava na frente do túmulo, ficou em cima da pedra, e o túmulo estava vazio. Jesus tinha ressuscitado, glória a Deus por isso. Depois que Jesus ressuscitou, o túmulo estava vazio, as irmãs viram, contaram lá para Pedro, para João, eles foram lá, viram que estava vazio também, saíram estranhando. Jesus começou a aparecer para as pessoas. Irmãos, olha só. Essas aparições que Jesus fez, até depois ele subir aos céus, foi num período de 40 dias. Mas isso não significa dizer que Jesus ficou os 40 dias de volta com os discípulos todas as vezes como ele estava antes de morrer. Ele fazia algumas aparições esporádicas. Ele fez 10 aparições ao todo. 5 aparições dessas 10 foi no próprio domingo, que foi o primeiro dia da ressurreição dele. E as outras 5 foram distribuídas nos outros 39 dias, né? A sexta, na verdade, foi uma semana depois da quinta aparição. Como assim? A primeira aparição que Jesus fez foi para Maria Madalena. Ela estava lá chorando, Jesus apareceu, ela pensou que era o jardineiro, perguntou para ele onde ele tinha colocado o corpo de Jesus, né? Se o Senhor pegou o corpo do meu Senhor, diga onde colocou. Mas ela estava falando com o próprio Jesus. Jesus apareceu para Maria Madalena, depois Jesus apareceu para as outras irmãs, as outras mulheres. Isso tudo ela falava para os discípulos e eles não acreditavam, né, que estava acontecendo.
Depois Jesus apareceu para 2 que estavam andando para uma cidade chamada Emaús. Então, nesse caminho de Jerusalém para Emaús, ele apareceu para esses 2. Um deles era chamado Cleopas e tinha um outro lá e ele saiu conversando. Quando chegaram lá no local que Jesus entrou, conversou com eles, desapareceu do nada, eles perceberam que era Jesus, aí eles voltaram para Jerusalém. Quando eles chegaram para os discípulos, disseram, a gente viu Jesus ressuscitado. Aí os discípulos disseram, é verdade, ele também apareceu para Simão, ele também apareceu para Pedro. Então essa foi uma quarta aparição que Jesus fez naquele mesmo dia que ele apareceu para Simão Pedro. Né? Esse é o relato que os evangelhos trazem para a gente. E a quinta aparição que ele faz é quando os discípulos estão reunidos, menos Tomé. João disse para a gente que ali já era no final da tarde, ao cair da tarde, a portas fechadas, Jesus entra, dá uma repreensão neles, porque eles não estavam acreditando no que estava para acontecer, e aparece para eles, né? Menos Tomé. Tomé não estava. Quando os discípulos falaram isso para Tomé, ele disse, eu só acredito se eu colocar o meu dedo nas feridas dele, né? E aquela frase de Tomé, aquela parte de Tomé que é bem interessante, que Tomé não creu. Tomé não creu. Então essas foram 5 aparições nesse dia, meus irmãos. João diz que uma semana depois estavam os 11 discípulos reunidos, inclusive Tomé. Aí Jesus apareceu de novo. Quando Jesus apareceu, já foi para Tomé, né? Olha aqui, Tomé. Põe sua mão aqui no meu lado, vem ver. E Tomé viu que era o Senhor Deus, se prostrou e disse, meu Senhor e meu Deus. Foi uma declaração, né? Foi a primeira declaração forte dos discípulos chamando Jesus de Deus praticamente. E aí Jesus diz, né? Bem-aventurados que não viram e creram. Você, Tomé, você creu porque você viu? Bem-aventurados que não viram e creram, né? Aquela passagem, isso foi a 6ª aparição de Jesus, meus irmãos. Uma semana depois do primeiro dia, que foram 5 aparições. Interessante, né? A gente vai estudar tudo isso, tá? Lendo os evangelhos, a gente vai estudar tudo isso aí. A 7ª aparição que Jesus fez, os discípulos já estavam na Galileia. Quem relata isso é João. Tinham 7 discípulos na Galileia. Simão Pedro disse, eu vou pescar. E os outros discípulos, a gente também vai pescar com você, né? Que Jesus apareceu. Vocês tinham alguma coisa para comer? Pegaram alguma coisa? Não, joga a rede do outro lado. Quando eles jogaram, que pegaram 153 grandes peixes, né? João disse ao Senhor. Aí Pedro mergulhou na água, estava uns 90 metros de distância da margem, foi atrás de Jesus, e é nesse momento que Jesus pergunta, né? Pedro, você me ama? Você me ama? Cuide das minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas. Então essa foi a 7ª aparição de Jesus. Depois ele fez uma 8ª aparição, meus irmãos. Essa 8ª aparição foi para os 11 discípulos lá na Galileia, em uma montanha que Jesus tinha dito para eles que fossem lá na Galileia. Os 11 discípulos e outros também seguidores de Jesus estavam lá. Seguidores de Jesus estavam lá com ele. Jesus fez essa 8ª aparição. Depois ele ainda fez uma 9ª aparição a Tiago, seu irmão. Isso os evangelhos não trazem, quem traz para a gente é Paulo, lá em Coríntios, né? Ele disse que apareceu para Tiago. Então, não sabemos onde foi isso, mas Jesus fez essa aparição para o seu irmão Tiago. A gente sabe que os irmãos de Jesus não acreditavam nele, né? Eles não acreditavam nele. Então, Tiago, ele se converteu depois que viu Jesus ressuscitado, então ele se converteu em Jesus, fez um maravilhoso livro de Tiago, né? A Epístola de Tiago, aquela bênção para a gente. E a 10ª aparição que Jesus fez foi para os discípulos lá, todos em Jerusalém. Depois ele levou os discípulos para um local próximo de Betânia. Em Atos deixa claro para a gente que foi no Monte das Oliveiras, e lá ele se despede dos discípulos e ele sobe aos céus, ele ascende aos céus, né? Dizendo que prega e será um testemunho em toda a Judéia, em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. E Jesus sobe aos céus, uma nuvem os cobre e aparecem 2 anjos falando com aqueles homens. Então, queridos, com isso, a gente fecha essa parte dos tópicos da ressurreição e aparições de Jesus depois de ressuscitado. E fechando isso, as ressurreições e aparições de Jesus após ressuscitado, a gente fecha todo esse panorama da cronologia de Jesus. Fechando esse panorama, a gente completa o nosso objetivo geral de hoje, dessa aula 1 de 2, que é compreender os acontecimentos da vida de Jesus conforme o relato dos evangelhos. Nós concluímos essa parte. E aí, queridos irmãos, aqui, aula 2, a gente vai ver o panorama da vida de Jesus, a parte 2, que é o foco nos ministérios. Mas aí são cenas dos próximos capítulos. Nos próximos capítulos nós vamos ver
com mais foco os ministérios de Jesus. Na Judéia, na Galileia, no exterior, que foram os retornos da Galileia. Na Judéia de novo, por isso que ele falou ministério posterior na Judéia. Na Pérea e também em Jerusalém, na Judéia, no final, né, com a entrada triunfal dele, a semana da paixão, só que a gente vai ver isso de maneira mais destrinchada, com mais detalhe, tá, queridos irmãos? Com isso nós vamos encerrando, meus amados irmãos, a nossa aula de hoje, essa aula muito preciosa, muito importante, com tanto conteúdo importante. Na aula que vem nós estaremos falando isso e nas próximas aulas, nosso Senhor Jesus assim nos permita, nós estaremos já iniciando as nossas leituras dos evangelhos, acompanhando tudo isso aqui, mas passo a passo. Queridos irmãos, continuem conosco, que Jesus abençoe a todos. Se tiverem alguma dúvida, questionamento, deixa aqui na descrição, deixa aqui nos comentários, tá? Faça o seu comentário, não deixe de fazer. Na descrição do vídeo tem mais informações a respeito dos conteúdos pré-evangélios ou alguma outra informação que a gente ache necessário. Jesus abençoe a senhora, minha irmã. Jesus abençoe ao senhor, meu irmão. Até a próxima aula, se nosso Senhor Jesus Cristo assim nos permitir e assim nos desejar.